o fim de uma história que começou 9 anos atrás. Em 2016, nascia uma série original Netflix que não imaginava tomar as proporções que tomou. Stranger Things nasce como um mistério regado em referências oitentistas, desde músicas, ambientação, figurinos e até narrativas, mas conseguiu se tornar algo para além da nostalgia, conquistando não só os que viveram aquela época, mas também uma nova geração. A série, ao longo das temporadas, construiu seu próprio senso identitário e uma legião de fãs ao redor do mundo. A maior produção original Netflix da atualidade, que moldou o branding da companhia Netflix como um todo, inseriu a estética dos anos 80 nas tendências atuais, levando músicas como Running Up That Hill no topo das paradas em 2022, 37 anos após o seu lançamento. Fenômeno da cultura pop, a série entregou seu encerramento agora no final de 2025, sendo chamada por muitos como uma das últimas produções eventos que tomaram o audiovisual nos últimos anos, como os filmes da Marvel, Game of Thrones, a saga Star Wars, entre outros. Apesar do hype imenso acerca do último capítulo, eu acredito que Stranger Things se beneficiou muito no seu início, por ter lançado a primeira e a segunda temporada logo uma atrás da outra, sendo a primeira em 2016 e a segunda em 2017, se mantendo em alta logo no início da Netflix e construindo uma base sólida de espectadores. Nas seguintes, a gente teve um gap de 2 anos entre temporadas e essa última agora levou 3. E isso não fez com que ela perdesse a audiência, mas dificultou um pouco em relação ao crescimento do seu elenco, que começou a série ali entre seus 12 e 14 anos e terminou com 21, 23 anos. Mas e aí, a entrega da última temporada foi à altura do esperado? Vamos falar um pouco sobre esse saldo final da série, agora que todos os episódios já foram lançados. A temporada 5 chega com muitas pontas para serem amarradas, mas ainda vê espaço para a inserção de novas tramas, como a da Holly e das novas crianças também. O que de início me assustou devido à quantidade de coisas para serem resolvidas, mas no final das contas acabou sendo o arco narrativo que mais funciona dentro da temporada. O que não é só um mérito das novas personagens, mas também um demérito do roteiro acerca do restante. Com um aumento considerável do elenco ao longo das temporadas, o capítulo final chega lotado de personagens a serem administrados, com alguns que estão ali mais para encher de gente do que necessariamente acrescentar para a narrativa. Os 4 primeiros capítulos, ou volume 1, são bem lentos no seu desenvolvimento, deixando para avançar só no 4º episódio, sendo um dos melhores, se não o melhor da temporada. O volume 2 já avança mais, mas o 7º episódio chega a ser frustrante de tão estagnado. E o último episódio a gente vai precisar falar um pouco mais sobre ele. Com a proposta de 1 hora para o embate final e 1 hora de epílogo para os personagens, a estrutura agrada, principalmente pelo envolvimento emocional do público com o elenco. Mas a forma como o roteiro decide abordar certos desfechos durante essa primeira hora do episódio mostra a dificuldade que ele tem em administrar o ritmo dentro dessa narrativa. E essa dificuldade ela tá presente durante toda a temporada, na verdade. Momentos que deveriam ter um peso emocional relevante para o público, como a cena entre o Hopper e a Eleven, depois dele destruir a banheira, acabam dependendo de recursos baratos, como flashbacks de temporadas passadas, para poder causar a emoção necessária no público. E tudo bem utilizar esse recurso, mas ele é repetido tantas vezes durante o episódio que mostra até uma dependência daquilo para ele conseguir funcionar. Ainda assim, o desfecho da trama em relação ao Vecna e todo mundo invertido funciona super bem e me agrada, apesar da necessidade que a série tem de repetir suas próprias fórmulas durante o processo. E o espectador parece estar cada vez mais atento a essas estruturas e cobra quando elas ficam entediantes como resultado final. E apesar de amar muito a série, acredito que a 5ª temporada teve um saldo mais negativo do que positivo. A necessidade de cozinhar o público durante episódios que não avançam em nada e nem constroem camadas para os seus personagens, além do inchaço do elenco em tela só para transformar aquilo em evento pela quantidade de pessoas e não pela necessidade, não conseguiram passar despercebidos. Mas aí, no finalzinho da temporada, a gente recebe 1 hora de epílogo, um momento em que a gente tem a oportunidade de saber o destino dos personagens que nos acompanharam durante os últimos 10 anos quase. E todo o peso emocional que faltou durante a temporada foi despejado nessa 1 hora. Ali, a série abraça suas maiores qualidades, através de seus personagens, retomando o auge da direção de arte, mostrando a passagem de tempo através de cabelos e figurinos, e nos reconecta com essa história sem precisar apelar para flashbacks literais, fazendo o filme passar na cabeça do próprio espectador dos últimos 10 anos. É emocionante e revigorante, terminando o episódio da melhor forma que ela poderia. Entre altos e baixos, foi um prazer acompanhar essa produção maravilhosa que me conquistou aos 16 anos de idade e acaba comigo aos 25. Quanto ao futuro, a Netflix promete que ainda teremos mais de Stranger Things,
com alguns spin-offs confirmados e estaremos atentos. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um like e se inscrever aqui no canal. Vejo você na próxima e tchau!